Olá, seja bem-vindo a mais um programa Pensar Agro. Eu sou Izan Rezende e hoje nós vamos tratar um assunto muito importante para o agronegócio, que é a comunicação do agronegócio junto à sociedade brasileira. E para isso, nós recebemos aqui, com grande satisfação, Randela Lopes, CEO do canal AgroPlus. Randela, seja bem-vinda. Obrigado, meu amigo. É um prazer estar aqui no teu programa. A gente já se conhece há muito tempo, já acompanho sua caminhada, sei dos seus projetos e fiquei muito feliz com o Pensar Agro, que eu acho que é um resultado, é um espaço para o agro nacional. Eu venho acompanhando as suas entrevistas, né? Faz parte da nossa programação, está dentro da nossa programação do canal AgroPlus, enriquecendo os nossos conteúdos. E o agro precisa disso. As pessoas que você traz aqui são pessoas que realmente têm algo para contribuir. E o agro precisa de coisas boas para serem ditas, precisa saber realmente, precisa da informação com credibilidade. Acho que isso é mais importante. Randela, e você foi uma das mentoras disso tudo, porque a primeira vez que eu sentei dentro de um estúdio de gravação, dentro de uma empresa de televisão, foi com você. Então, e você falou assim, não, você vem aqui fazer esse canal, fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, nossa, e isso despertou realmente a possibilidade de construir alguma coisa na área de comunicação para o agronegócio. E fica aqui a minha eterna gratidão pelo teu empreendedorismo que destaca aí o estado de Mato Grosso, que você sai do Mato Grosso hoje para o Brasil todo com o canal AgroPlus, e parabenizá-lo e, mais uma vez, a alegria é minha de recebê-lo. Nossa, mas eu não sabia dessa informação, viu? Que legal, eu me sinto muito honrada mesmo. E, assim, eu acho que isso é missão, né? Você tem um olho muito bom, nesse sentido, não que eu seja bom, né? Mas a gente se esforça no que está fazendo. Mas você tem um olho muito crítico, um olhar muito interessante. E é que empreendedor é assim. É, né? Legal. Mas olha, quem que é Randela Lopes? Vamos lá. A Randela Lopes é essa menina que está aqui na sua frente. Eu costumo dizer menina, porque eu não quero perder nunca essa alegria de uma jovem de 15 anos, essa alegria de viver. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço. Né? Sou capixaba de nascença, né? Nasci de uma família que tinha de produtores rurais. Né? Minha mãe foi criada na roça, na panha do café, como a gente fala no Espírito Santo. Minha família trabalha e mora em regiões rurais até hoje. E nós viemos para Mato Grosso, fomos muito bem acolhidos no Mato Grosso. Cresci aqui, meus amigos estão aqui. Minha segunda família está aqui. Considero Cuiabá uma terra de oportunidades. Foi aqui que eu construí o que eu tenho, aqui que eu me formei profissionalmente e aqui que eu comecei a minha história. Eu sou uma menina que com 10 anos de idade eu já tive o meu primeiro empreendimento. Eu acertei então, hein? Empreendedora nata. A gente tinha, quando viemos para o Mato Grosso, viemos eu e minha mãe. Meus pais eram separados, né, e viemos para o Mato Grosso. E quando chegou aqui, a gente encontrou, logicamente, você muda para uma cidade, você encontra algumas dificuldades. E aí, eu, para ajudar a minha mãe, a gente tinha, no fundo da nossa casa, a gente tinha um pé de limão. E ele era muito grande, dava muito limão. E toda hora tinha alguém, eu quero limão, aquela questão. E aí eu comecei, eu sempre costumo dizer isso para as pessoas, porque eu acho que é uma história de empreendedorismo muito legal, e eu gosto sempre de falar nas minhas entrevistas. E eu falei assim, quer saber, eu vou vender. A gente precisando de dinheiro, eu vou vender limão para ajudar minha mãe. Bela iniciativa. E aí eu peguei uma caixa de papelão, uma tinta guache, né, que é comum nas escolas, lá em casa tinha, porque para os trabalhos escolares eu tinha 10 anos, se eu não me engano eu fazia a terceira série, naquela época a terceira, quarta série, e escrevi, vende-se limão, e fui lá e coloquei no portão. Falei, bom, agora é esperar, porque toda hora tem um pedindo. O cliente vai chegar, né? Vai chegar, o cliente vai chegar. O marketing tá feito. E aí, admire, não veio ninguém. Porque o pessoal olhava e falava, pô, ela vai querer me vender, eu não vou pedir, né? Sim. E eu fiquei triste pra caramba com aquilo. Eu falei, nossa, por que ninguém vem comprar meu limão, né? E passou aí umas 2 semanas, eu fui no mercadinho que tinha no bairro. E cheguei lá, tinha ido comprar pão. Veio um cara e perguntou pra dona do mercado, que é amiga nossa até hoje.
tá viva para provar a história. Disse assim, olha, dona Marilei, eu queria limão, a senhora não tem? Ela falou, faz tempo que o fornecedor não me entrega. Certo. E aí, depois disso, eu virei e disse assim, se a senhora quiser, eu tenho para te vender. Ela falou, quanto custa? Eu falei, quanto você paga? Legal. E aí eu virei fornecedora de limão do mercadinho ali e peguei gosto. Aí tinha uma bicicletinha rosa e saí vendendo nos outros mercadinhos ali. E criei uma rota mesmo de entrega. Eu ia lá, tirava, eu me lembro, tinha uma bolsa verde, eu tirava, colocava o limão e ia entregar, ia vendendo. Então ia lá, uma vez por semana distribuir. E aí, 2 anos depois, eu falo assim, que eu quebrei a minha primeira empresa. 2 anos depois, o pé de limão pegou uma praga e morreu. Cara, foi o dia mais triste da minha vida aquilo ali. Eu chorei igual criança, porque eu era criança. Eu fiquei muito triste. Eu falei assim, gente, olha... e foi uma lição. Foi a minha primeira lição como empreendedora. Quando você tem uma empresa, você tem que cuidar da sua empresa. Perfeito. Porque, assim como o pé de limão pegou uma praga... Né? A sua empresa, se ela não for regada, se ela não for adubada, se ela não for cuidada, ela não vai para frente. E aí, logo depois disso, eu entrei na antiga Escola Técnica Federal, que hoje é o Instituto Federal. Fui fazer um curso técnico, né? Porque... Lá em São Vicente ou já tinha aqui em Cuiabá? Cuiabá. Isso. Aqui em Cuiabá mesmo, fui fazer secretariado. E logo que eu entrei, eu comecei a trabalhar e nunca mais parei. E aí, depois disso, minha trajetória foi em grandes empresas. Tive a grata satisfação de trabalhar em multinacionais, o que me moldou muito como profissional. Passei por Johnson & Johnson, trabalhei na SBT, trabalhei na Record News, da qual depois de anos eu vim a ter uma TV da Record News. Trabalhei na Volkswagen durante muito tempo, no Grupo Carvajal. A Volkswagen foi uma empresa maravilhosa que me ajudou muito. Tudo no segmento de marketing, propaganda? Isso, exatamente. Dentro da Volkswagen, eu executava uma função que era mais um marketing interno, né? Um relacionamento. Eu fazia uma função ali de marketing interno, de relacionamento com as revendas, né? Eu trabalhava para o Banco Volks na época. Então, era tipo uma função de criar aquele relacionamento para os feirões, né? De fazer aquelas ações, de acompanhar, enfim. Sempre voltado para a comunicação, para o marketing. Isso me desenvolveu muito como profissional. Uma multinacional, ela exige muito, mas ela também te ensina. E aí, sou jornalista, né? Hoje sou jornalista afiliada à FIGE, que é a Federação Internacional de Jornalismo. Sou bacharel em Direito, sou pós-graduada em Direito Empresarial. Que beleza. Sou pós-graduada em Marketing também. Trabalho há muitos anos, hoje já há 20 anos na área da comunicação. Né? E comecei, depois de um tempo na multinacional, comecei a empreender. Eu montei a minha primeira empresa, que se chamava na época Curta Mato Grosso. Era um guia de turismo, acredite. Você foi para o segmento do turismo, saiu de uma multinacional eu gostava muito de viajar. Né? Na minha adolescência, eu gostava muito de viajar. Na época, que um advento aí do site... Então, o site era uma coisa assim, ter um site, um portal. Nossa. Eu montei um portal de turismo para divulgar as belezas turísticas de Mato Grosso e um guia em 2 idiomas. Na época eu ganhei uma moção do deputado José Geraldo Riva, na época, de aplausos do governo, enfim. Foi o primeiro guia de turismo bilíngue gerado em Mato Grosso. E aí, logo depois disso, algumas outras empresas não relacionadas a turismo começaram a me procurar. Foi quando eu abri a minha primeira agência de comunicação. Né? Então, que na época se chamava RC+. Então, comecei a trabalhar. Eu já tinha uma formação mais voltada para o digital. O digital estava numa expansão muito grande. E aí, comecei a fazer a parte do marketing digital de algumas empresas. Logo depois disso, me envolvi diretamente com o evento, comecei a trabalhar com algumas produtoras de eventos no país, mas não como a produtora, e sim com a comunicação específica para esses eventos. Tive a grata oportunidade de fazer grandes festivais que eu trabalhei a comunicação, Vila Mix, Festeja, todos os grandes festivais do Brasil. Eu tive a grata satisfação de fazer a comunicação deles. Fiz um trabalho que foi um divisor de águas na minha vida.
que foi a comunicação da gravação do DVD do Cristiano Araújo. Que interessante. Tive essa oportunidade, né? O Cristiano que eu já conhecia e que logo depois a gente veio a perdê-lo como artista, né? Em uma tragédia que todo mundo já conhece. Trabalhei com grandes nomes do sertanejo, assim, os eventos vinham para cá e os produtores locais sempre me contratavam. Então, eu acabei me especializando, amigo. Pôs um pé dentro do agro. Eu comecei a me especializar em eventos. E eu me lembro muito bem do dia que o Sindicato Rural me convidou para assumir a comunicação da Expo Agro. E foi naquele exato momento que eu comecei a trabalhar com comunicação para o agro. Então, eu fiz a primeira, a segunda, eu tive a oportunidade de ficar aí 8 anos realizando eventos agro. Fizemos dentro do Sindicato Rural de Cuiabá várias Expo Agros, fiz o projeto, na época liderado pelo presidente Ricardo Arruda e pelo vice-presidente Celso Nogueira, que é o atual presidente do Sindicato Rural, um paizão para mim, uma pessoa que eu amo de paixão, que assiste seu programa também. E tive a oportunidade de desenvolver o Fórum das Cadeias Produtivas, um projeto nosso. É um evento que perdura até hoje. E desenvolvemos o fórum, foi um sucesso. Depois o Agro MT foi um sucesso. O Dinepec, projeto nosso, marca nossa, também foi muito bom, foi um sucesso. Fui convidada pelo Sindicato Rural, pela FAMATO, para desenvolver algumas outras feiras no interior do estado. E fiz a Agrotec em Barra do Garças. Na época o Jonathan Matos me convidou, fui para Barra. A Agrotec é uma feira que ficou aí 5 anos no mercado, não sei se vai voltar agora, mas ficou muito tempo e foi também uma feira muito grande. E fui desenvolvendo alguns projetos de feiras. E comecei a gostar muito. Então, criei uma especialização do agronegócio em comunicação para o agro. E aí, comecei a criar meus próprios eventos. Nesse meio tempo, eu tinha um amigo que me indicou para a PBR dos Estados Unidos, que é a Professional Bull Riders, que é a maior companhia de montarias em touro do mundo. Então, eu falo assim, a vida, ela tem as oportunidades, elas vêm, e você tem que estar preparado para elas. E eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa. E conheci a dona Marta Cajado, que era a presidente da PBR no Brasil, uma amiga muito querida, somos amigas até hoje. A dona Marta, à frente da PBR na época, me deu essa oportunidade. A PBR queria trazer os eventos proprietários para o Brasil, né? E na época quem tocava isso era a WMG&G, que eu vou dizer para você, talvez uma das maiores do mundo no segmento. Dona de marcas como Cirque du Soleil, dona de marcas como Abertos de Tênis, São Paulo Fashion Week. E ela estava assumindo essa questão da PBR para que a PBR pudesse realizar os seus próprios eventos, porque a PBR era a convidada. Então, por exemplo, Barretos convidava a PBR para se fazer o rodeio dela, mas a PBR queria ela mesma ser a dona da festa. Então, ela queria criar um circuito dela mesma, com a sua marca, para ela fazer os seus próprios eventos, ou seja, eventos proprietários. E na época, tinha ficado uma disputa entre São Paulo, Brasília e Mato Grosso. E eu procurei, na época, o governador e falei para ele, eu quero trazer esse evento para o Mato Grosso, você me ajuda? E o secretário de esportes, se salvo engano, na época era o Beto 2-1, não, salvo engano era o Beto, apresentei o projeto para ele também. E eles me deram todas as condições de competir de igual para igual com o pessoal e a gente conseguiu trazer o primeiro evento proprietário da PBR do mundo, foi feito em Cuiabá, ali no Tocantins, né? Nós fizemos uma loucura lá. Maravilha. Foi um negócio de doido. Imagina. Foi, porque eu falo assim, eu já fiz muita coisa doida na minha vida, sabe? Eu vou contar algumas para você, mas aquilo foi insano. A gente colocou 100 toneladas. Não, dentro do AES Tocantins, do ginásio ali. Não, foi uma coisa de doida, gente. 100 toneladas, perdão. Foram 100 caminhões de areia. Sim. Tá? Entrando e jogando. Então, a gente tinha uma preocupação em conservar, né? E não destruir o AES Tocantins. E aí veio aquela espuma dos Estados Unidos, né? Que o pessoal coloca lá e você faz uma final de montaria em touro em um dia.
No outro dia, eles tiram tudo e tem final de hóquei sobre o gelo lá. Eles fazem a final Las Vegas dentro de uma quadra e 2 dias depois tem uma final de NBA. Então, é uma coisa, assim, absurda a tecnologia. E eu, assim, eu me encantei com os americanos e aprendi muito com eles, porque eles são muito precisos. Se eu falar para eles assim, eu aprendi isso com ele, essa minha precisão nas coisas, esse meu detalhismo, assim, até excêntrico, vamos dizer, de perfeccionismo, eu devo muito a essa imersão de 6 meses que eu tive com eles na preparação desse evento. Então, eu aprendi muito com eles. Eu falo assim, eu fui muito sortuda porque eu ganhei e bem para aprender. Então, eu fiz uma faculdade com a PBR. Sem dúvida. E aí a gente uma conseguiu. Pós-graduação aí, sem dúvida. Detalhe que foi realmente uma experiência única na vida. E nós conseguimos fazer, tá? Colocamos lá toda a proteção, fizemos. E aí eu gostei muito de como o americano enxerga a questão dos eventos, como ele trata, é diferente. E eu procurei fazer, falei, caramba, eu quero um negócio desse para mim, eu quero fazer algo que seja desse nível para o agronegócio. Então, eu comecei a pensar em eventos para o agro desse nível, com esse mesmo padrão americano de se realizar. Entenda, sem desrespeito nenhum a qualquer empresa aqui. É a maneira de pensar, de gerir um negócio deles. Porque eles não enxergam, eles consideram, eles não são peões de rodeio, eles são atletas de um esporte, que é considerado o esporte mais radical do mundo, a montaria em touro. Um peão magrelo de 60 quilos monta num touro de 1 tonelada. Então, lá é o duelo touro versus homem. Então, ele tem o atleta touro, que é muito bem tratado, mais bem tratado que eu. E o atleta mesmo deles, que também, os que fazem parte do circuito, é muito bem tratado. Tanto que a WMGG também era uma das donas da UFC, né? Aquela marca de MMA. Então, foi um evento, uma fase muito gratificante na minha vida, que eu aprendi muito e que me despertou uma paixão gigante. Existem coisas que fazem o seu axé vibrar, como diz o baiano, né? E essa questão de evento é algo que me realiza muito. Eu acho muito mágico tudo isso. E tem 2 coisas que eu amo de paixão. 3, o agronegócio, eventos e TV. Então, eu procurei. E aí, eu comecei fizemos o evento, foi um sucesso, realmente, né? O evento deu super certo, a gente lotou esse Tocantins, foram 2 dias. Foi muito bacana, muito bonito. Deu super certo. E depois disso, eu fiz alguns outros grandes projetos. Fizemos o Cuiabá Agro, que eu falo que foi um divisor de águas na minha vida. Que foi um projeto para que Cuiabá fosse enxergada como um polo econômico, financeiro do agronegócio. É um projeto muito bacana, desenvolvido, na época era para ser desenvolvido em parceria com o Sindicato Rural, com as instituições agro, mas que acabou não sendo executado por conta de tempo hábil, questões na época políticas, enfim, né? Tivemos uma troca de governo e talvez o sentido tenha passado. E aí foi tudo isso, sabe, Zan? Então, a minha vida, ela sempre foi pautada em projetos. Perfeito. Eu sou movida a desafios, a projetos. Perfeito. Eu gosto de ser movida a projetos e desafios. E aí eu comecei, com essa questão da comunicação no agro, eu comecei a trabalhar muito com as instituições, com as associações. Eu estou contando isso para você entender até onde chega o canal, que uma coisa vai puxando a outra. Sim. E aí, nesse meio período de trabalho entre um evento e outro, eu continuei, e a agência também, e eu cada vez mais atendendo clientes do agro, veio a pandemia. Aí foi uma rasteira, e não foi só na Randall, foi no mundo, né? Graças a Deus estamos aqui para contar essa história. Poderíamos não estar, como tantos amigos que eu perdi, pessoas que a gente perdeu. E nesse meio tempo, eu quebrei. Eu não vou dizer eu quebrei, talvez eu esteja sendo injusta, mas foi um baque financeiro. Porque eu tinha um negócio baseado em eventos. O mundo ficou praticamente trancado durante 1 ano e meio, 2 anos, até voltar à sua normalidade. E aí eu que tinha um calendário de eventos. Em novembro do ano subsequente à pandemia, eu não tinha mais agenda para o próximo ano todo. Eu tinha toda uma agenda fechada de eventos proprietários e eventos parceiros. E a cabeça, como que ficou? Dentro desse universo, dentro dessa realidade? Pois é.
E aí eu me lembro muito bem. O primeiro evento que eu cancelei foi o Garota VIP. Foi o primeiro evento que a gente cancelou, que eu fazia na época. O Elson Ramos é o produtor do Garota VIP local. E o Garota VIP ia ser em março, a gente cancelou. Ele ligou, ó, vamos ter que cancelar. Tá estourando uma pandemia, enfim. E aí foi um atrás do outro sendo cancelado. Eu tinha uma estrutura, tinha um monte de funcionários, todos registrados. E foi muito pesado na época. E assim, todo mundo trancado em casa. Eu também peguei Covid. E aquele desespero. E eu falei assim, caramba, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu fiz assim, olha, eu só sei fazer uma coisa na minha vida. Eu sou uma contadora de histórias, eu costumo dizer, eu sei escrever. Criei a minha primeira revista, que foi a REM, que é a revista de entretenimentos, esportes e notícias. Legal. Depois da REM veio a Agropauta, né, que é uma revista do agro, depois veio a Bastidores. E foi uma maneira, na época, da gente sobreviver. Então, coloquei no mercado, as pessoas parece que estavam tendo tempo de ler, então foi dando muito certo. Eu fui mandando, eu tenho muito acesso em outros estados, em outras regiões, a gente ia mandando as digitais para todo mundo, a galera, né? Se adaptou na pandemia. Sim, eu acho que a pandemia foi a maior, não foi a maior, mas foi uma das maiores revoluções tecnológicas que o mundo já teve. Né? Hoje você mudou, antes você precisava fazer uma reunião em São Paulo, você tinha que pegar o avião e ir. Hoje em dia eu abro uma chamada de aeroporto. Uma chamada de vídeo eu resolvo em minutos. Então o mundo ficou muito mais rápido e muito mais insano também, porque hoje tudo exige uma agilidade. É outro, né? O time é outro. E aí, logo depois disso, das revistas, eu já tinha um projeto no streaming do agro que eu queria desenvolver. Eu falei assim, olha, eu quero desenvolver um streaming. Eu sempre fui apaixonada por streaming. Eu falei, eu quero desenvolver um streaming do agronegócio para um agregador de conteúdo do agro. Só que eu não tinha dinheiro necessário para isso. Eu tinha conhecido há um tempo atrás, voltando um pouquinho, o dono de uma empresa, de uma multinacional, que é uma das maiores hoje do mundo, que produz projetos de streaming. Eu tinha conhecido ele numa feira de tecnologia, me lembrei, liguei para esse rapaz, é um rapaz jovem também, um cara super bacana, a gente sempre mantém contato. Falei para ele da minha ideia, do meu projeto, e ele achou tudo muito legal. Ele falou, vou te passar um orçamento. Eu falei, não, você não está entendendo, eu não tenho R$1. Eu tô quebrada, eu não tenho dinheiro, eu tenho uma ideia. E aí a gente começou, fizemos uma parceria e começamos a construir isso juntos, né? O que eu ganhava, eu investia nisso. Lógico, não foi de graça, mas ele também foi muito bacana. E a gente começou a construir isso juntos. Perfeito. E isso virou o AgroPlus, a primeira plataforma de streaming do agro brasileiro. E aí virou o AgroPlus. E essa empresa, inclusive, foi a que projetou o Globoplay da Rede Globo. Isso virou um projeto muito legal, que é o AgroPlus. Hoje nós temos mais de 1.000 horas de conteúdo de vídeo de agronegócio dentro do AgroPlus. Nós temos transmissões ao vivo, leilões, enfim. E outras coisas bacanas que a gente está aperfeiçoando agora e que vão ser inseridas. E aí, o AgroPlus deu muito certo. Eu fiz o lançamento dele no mercado, fizemos um evento, foi um sucesso. E, assim, eu já estava mega feliz com tudo. E, assim, falei, bom, cheguei, consegui, tá aqui, tô realizada, né? Não quero mais, tá certo, tá tudo certo. A empreendedora não morre nesses momentos. E tá tudo certo, eu tô muito feliz com o que eu tenho hoje. De fato, eu sou uma pessoa muito feliz. Eu sou uma pessoa muito grata com tudo que Deus me deu até hoje. Eu sou muito, muito feliz com o que eu tenho, com a vida que eu tenho. Eu sou muito feliz quando eu ouço o que você me falou no começo, porque eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Nossa, você me deu uma oportunidade assim, assim, assim. Nossa, aquilo que você falou para mim deu certo. Legal. E o teu sobrinho uma vez falou uma coisa semelhante para mim. O Felipe, ele chegou, me procurou e falou assim, você se lembra que há 2 anos você falou para mim que eu ia ter isso, isso e isso? Aí eu falei assim pra ele, não, ele falou, por isso que eu tô aqui, porque eu tô com vontade de fazer isso e eu lembrei que você falou que eu tinha jeito pra isso. Que legal, que legal. E assim, eu fico muito feliz com isso, que eu acho que isso faz parte, você fazer o bem pras pessoas e contribuir dessa forma. E aí, nesse time, eu sempre fui uma pessoa que busquei muito. Eu sou meio inquieta com as coisas. E eu fui pra São Paulo, ia ter uma feira, que é a 7 Expo. Fui pra São Paulo e lá em São Paulo,
Eu fazia parte até pouco tempo, de forma mais ativa, hoje só acompanho, da ABOTS, que é a Associação Brasileira de OTTs. E aí a Cristiane, que é a secretária executiva, me deu um suporte, não conhecia ninguém. Falou, vai no nosso stand, vou te apresentar várias pessoas. Eu sozinha, perdida no Mato Grosso lá. Aí fui para São Paulo. E aí lá em São Paulo eu conheci a Carolina Vargas. A Carolina Vargas é uma CEO de um grupo chamado Stena. É uma pessoa fantástica, uma pessoa iluminada, uma pessoa que eu devo muito. É uma grande amiga hoje, uma pessoa muito do bem, que conduz de forma magistral a empresa dela. Uma menina que tem uma visão de mercado como poucas outras. Eu acho que, se não é a mais importante, é uma das mulheres mais importantes da Telecom Nacional hoje, é a Carolina Vargas, e conduz um time incrível, fantástico de profissionais que mudaram a minha vida. Né, e que tornaram possível o sonho do AgroPlus. E Maravilha. Na hora que ela olhou para mim, que ela olhou o streaming, ela disse assim, vamos transformar isso numa TV. Que maravilha. E aí começou a minha saga para TV. E foram 2 anos de muita luta, Sim. de muitos nãos, mas de muita persistência. Foram vários nãos. Foram várias portas fechadas. Foram muitas lágrimas. Foram muitas vezes que eu pensei em desistir. Não foi fácil. Assim, não vou dizer para você que foi um conto de fadas, porque está longe disso. Realmente não foi, mas a minha teimosia, a minha persistência foi maior. Eu ouvi realmente muitos nãos. Sim. Então, uma lição para quem ouve não ouve os nãos. Não você já tem, você já chegou com não. Não Agora, ouve. se não tiver o espírito guerreiro, a determinação, no primeiro não ele desiste, abaixa a cabeça e volta. Verdade. É por isso ser uma guerreira fantástica. E aí, cara, nessa loucura toda de nãos e nãos, e o pessoal me dando todo o suporte, eu tenho um time hoje que conduz o canal que me passa muita segurança, muita tranquilidade. São um time de profissionais incríveis, como o Bruno, que é o meu diretor de aquisições, o Maurício, que é um diretor-geral, o pessoal da engenharia. São pessoas totalmente preparadas que eu tive a grata satisfação de conhecê-los e se tornaram grandes amigos. Perfeito. E que me dão todo um suporte, uma tranquilidade de ter um canal nacional. Randala, o papo é tão gostoso que passou os 30 minutos e a gente nem percebeu. Você tá brincando, mas já? AgroPlus hoje consegue trazer aquela comunicação das instituições que estão em círculo, que estão ali dentro da bolha para a sociedade brasileira? Esse é o nosso papel. agronegócio. É isso aí. Esse é o nosso papel. Esse é o meu maior sonho. Como estamos hoje, entramos no ar dia 13 de dezembro do ano passado. Estamos há 5 meses no ar. Hoje, falamos para 8 milhões de pessoas no Brasil. Estamos em expansão da nossa base. É um canal de TV fechada, né, como o Canal Rural, como o Canal do Boi, como tantos outros pioneiros que eu respeito, e a minha mais profunda gratidão, porque se eu estou aqui é porque eles foram pioneiros. Exatamente. Né, e o meu mais profundo respeito para esses profissionais. E estamos em expansão. Né? Maravilha. Então, todos os dias, cada operadora que eu convenço a distribuir o canal é uma vitória mais para mim. E eu tenho um time fantástico que faz isso em São Paulo, na figura do Júlio e de toda a equipe que cuidam dessa expansão para mim. Que pertence a Stenas, comandado pela Carol. E assim, todo esse nosso sonho, hoje ele é real. Hoje eu tenho uma TV para falar para as pessoas o que o agro produz, o que é o agro brasileiro. Randala, eu acho que você é a única empreendedora na área de comunicação como mulher, né? Não desfazendo de eu acho que homens ou proprietária de TV. TV nacional, com comunicação para esse nicho, eu acho que eu sou a única. Você é a única. Se tiver outra, me perdoe. Eu fico muito feliz. Quero conhecer você e tomar um café. Tá? A gente trocar figurinhas, mas eu realmente desconheço. E não é fácil. É o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que eu gosto muito de falar, você já percebeu. Não é fácil, mas eu acho que a gente está caminhando para esse protagonismo. E falar em protagonismo,
Olha O Elas e o aí. Agro. Olha É um aí. livro que eu acabei de participar, que fui convidada. A Vanice foi a coordenadora desse livro. São mulheres que, como eu, foram protagonistas em suas histórias dentro do agronegócio e contribuíram. E eu acho que é muito bacana o que está acontecendo hoje na sociedade. Depois, quem quiser ler o livro, é só entrar aqui em contato com o Humanos Editora e solicitar né, a aquisição. Tem histórias incríveis aqui e eu acho que a gente está caminhando para uma sociedade em que as pessoas sejam mensuradas pelo que elas produzem, pelo valor do que elas são como ser humano. E não porque é mulher ou porque é homem. Eu acho isso uma grande bobagem. Perfeito. As pessoas têm características diferentes, mas eu, como mulher, eu posso ser tão excelente administradora do que um cara que pode ser o CEO também. Eu acho que você não tem isso, não tem que existir isso. Né? É mais difícil para a mulher? A mulher tem que parar para ser mãe, a mulher tem que aquela coisa mais maternal, aquela coisa de cuidar mais da família. É até difícil às vezes porque a mulher ela quer abraçar, ela quer dar cola, ela quer cuidar. O homem já às vezes já é mais duro, né? Então eu estou falando na sua totalidade. Lógico que são características distintas, diferentes. Mas assim, hoje eu sou muito feliz com o que eu conquistei. Eu sou muito grata a Deus com o que eu conquistei, com as oportunidades. Tenho grandes amigos no agronegócio. Tenho pessoas... eu acabei de sair de um evento aqui em que eu reencontro esses amigos homens que me respeitam muito, que eu respeito muito eles e a gente tem essa relação muito bacana. Maravilha. Randala, você acabou de ter um testemunho de vida aqui de uma empreendedora com sucesso. Obrigada, amigo. Que a gente admira muito. E é uma alegria estar aqui junto contigo. A alegria é minha. Eu fiquei o tempo todo, porque eu não queria te interromper, atravessar qualquer pergunta, porque a tua vida, a tua história vai refletir para muitos como exemplo. Então eu te agradeço imensamente pela tua oportunidade que você nos concede nesse programa de estarmos juntos. E eu fico muito feliz. E só para finalizar com essa questão de contribuir, eu recebi esses dias um depoimento na rede social de uma pessoa de Ijuí, Rio Grande do Sul. E eu me lembrei muito dessa pessoa, dizendo que assistia o canal, que gostava do canal, e que estava muito feliz por o canal ser dirigido por uma mulher. Que legal. E que se sentiu representada por isso. Que legal. Né? Então, eu fico muito feliz aonde a gente está chegando. E a mensagem, eu me preocupo muito com o que eu estou deixando. A mensagem que eu estou levando. E eu quero levar coisas boas. Então, eu procuro pessoas que façam coisas boas, como o seu programa. Não dá para... As pessoas têm que assistir coisas verdadeiras, coisas reais, informações de qualidade. Isso eu me preocupo muito. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Você sabe que eu sou uma fã, sou uma admiradora do seu trabalho, já conheço há muito tempo. Sou uma admiradora da sua família, gosto demais da sua família, do seu irmão, dos seus sobrinhos, conheço já há muito tempo. E quero que o seu programa aí esteja sempre conosco na nossa grade, que avance aí pelo Brasil e pelo mundo, que eu sei que você tem muito para contribuir. Randala, eu que te agradeço e te agradeço também pela confiança, né, pelo trabalho que a gente está desenvolvendo. E agradeço você que nos assiste, que nos acompanha e que a fonte infinita do amor incondicional possa inundar os nossos corações de paz e alegria. Até a próxima. Até a próxima.